PNC News. Informação que gera valor. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções e dessa vez vai ser diferente. Como assim? O intensivão será presencial. No dia 2 de julho, você estará ao meu lado durante 6, 7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nessa quarta-feira, hoje é dia 22 de junho. A gente começa essa edição falando sobre a criação do auxílio caminhoneiro e de aumento no Vale Gás. O governo e o Congresso decidiram colocar os temas dentro da PEC, que busca baixar o preço dos combustíveis por meio da redução do ICMS. A proposta, que foi acordada entre o governo e lideranças do Congresso, é de dar um auxílio de R$ 400 mensais para os caminhoneiros autônomos. Além disso, aumentar o valor do Vale Gás, que atualmente é de cerca de R$ 53. Ou seja, quase metade ali do valor de um botijão. Os detalhes da proposta foram acertados numa reunião entre o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. A Isabela Takaki está aqui comigo no Morning News dessa quarta-feira, tem mais informações sobre essa medida. Muito bom dia, Isabela Takaki. Mais uma medida aí do governo, né, buscando baixar esse preço dos combustíveis. Essa novela aí que ainda tem muito pano para manga e a gente vai continuar discutindo e mostrando todos os detalhes aqui. Bom dia, Felipe, bom dia a todos. Ainda então está em discussão também conceder esse auxílio para taxistas e motoristas de aplicativos, mas a ideia ainda não avançou. O que se sabe, então, é que parlamentares aliados ao governo e o Palácio do Planalto discutem, então, elevar cerca de 50 bilhões de reais a autorização para despesas fora do teto de gastos. E a PEC pode, então, tanto abrir o espaço no teto quanto destravar os programas. Agora, os parlamentares discutem se o auxílio caminhoneiro e o aumento no Vale Gás podem ser feitos sem desrespeitar a lei eleitoral, que impede a criação e a ampliação de programas sociais em ano de eleição. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre isso. Vamos ouvir. Essa é uma avaliação que tem que ser muito criteriosamente feita pelo relator da PEC no Senado Federal, juntamente com os outros senadores, até pela avaliação sobre o momento eleitoral, se há algum tipo de vedação para a implementação disso. Então isso depende de um estudo muito apurado da consultoria do Senado, juntamente com os senadores, especialmente com o relator. A Advocacia Geral da União se dispôs também a fazer um estudo nesse sentido, de modo que uma iniciativa que possa atingir setores muito sacrificados nesse momento seria uma iniciativa bem-vinda, desde que sustentável, desde que possível, do seu ponto de vista legal, em função da eleição. O ministro de Minas e Energia ficou por mais de 5 horas respondendo a perguntas de deputados durante uma audiência na Câmara sobre o preço dos combustíveis. Adolfo Saxida falou repetidas vezes sobre a lei das estatais, que determina padrões de governança.
e ressaltou que não é o governo quem determina o preço dos combustíveis. Vamos ouvi-lo. Quem tem que tomar a decisão sobre preço é a empresa. O que cabe a nós, como governo, é desenhar marcos legais, aprová-los em parceria com o Congresso Nacional, de tal maneira a gerar competição e, gerando competição, diminuir o preço ao consumidor. Porque se não for assim, não me parece que será uma decisão sustentável de longo prazo. E a Petrobras anunciou que o Comitê de Elegibilidade vai analisar ainda o nome de Caio Mário Paz de Andrade para a presidência da empresa. Os membros do colegiado já receberam os documentos do indicado pelo governo. Caso seja aprovado, a reunião do Conselho de Administração da empresa pode ser antecipada e Caio Paz de Andrade assumir já na próxima semana. E além de todas essas discussões sobre preço dos combustíveis, ainda tem a CPI da Petrobras, que está buscando força ainda lá no Congresso. O governo já diz ter 122 assinaturas para instaurar a investigação. São 171 necessárias para abrir o procedimento. O pedido para criar essa investigação foi protocolado pelo PL e apoiado pelo líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Segundo ele, a CPI do preço dos combustíveis vai investigar também o impacto nos preços pelo endividamento da empresa, modelo tributário, sonegação fiscal e também benefícios corporativos. E claro, né, toda essa movimentação na Petrobras fez a ação da empresa cair quase 2% no pregão de ontem. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico para a gente ver exatamente como que foi essa movimentação de Petrobras. Olha só, 1,99% de queda na ação da Petrobras, fechando ali no pregão aos R$ 27,07. A gente vê, né, que desde que começou essa situação, essa discussão, esse aumento de preço, essa questão dos combustíveis, a Petrobras tem aí uma trajetória de baixa. Na verdade, desde o começo de maio ali, né, quando teve aquela situação envolvendo uma possível troca do José Mauro Coelho, quando ele foi teoricamente demitido, mas ainda sem uma substituição. E aí depois, né, que ele pediu a demissão, ele pediu sua exoneração, o aumento no preço dos combustíveis aqui na semana passada, isso acabou trazendo aí consequências para a Petrobras, que vê, né, seu valor de mercado. Até o próprio presidente Bolsonaro falou, né, que com esse aumento mais de 30 bilhões de reais foi perdido ali em preços do mercado, né, em valor de mercado da empresa. E aí, né, exatamente por conta disso, o presidente Bolsonaro falou, olha, se essa condição se perpetuar, provavelmente a Petrobras vai perder ainda mais valor de mercado. Essa situação acaba, claro, refletindo na Petrobras. E isso, né, a gente vê também que essa queda na Petrobras também acaba trazendo alguma consequência para o próprio Ibovespa, né? O Ibovespa que fechou ali numa das mínimas, né, dos últimos meses, aos 99.684 pontos, com uma queda de 0,17%. Olha só o Ibovespa que vem numa trajetória de queda, né, já bastante acentuada, principalmente aí por conta de toda essa situação global, né? A gente vê aqui abril de 22, quando tocou a máxima de 121 mil pontos, de lá para cá, inflação global, aumento na taxa de juros, todas essas situações acabam fazendo seu impacto na Bolsa de Valores. E a gente segue por aqui, porque agora a Isa está me chamando, que ela tem uma informação que acabou de sair, uma informação bastante importante, né, Isa? É sobre o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Quais são as notícias? Isso mesmo. Polícia Federal, então, prendeu o ex-ministro Milton Ribeiro e pastores lobistas em operação sobre suspeitas de corrupção no MEC. Na manhã desta quarta-feira, então, a Polícia Federal cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão contra o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e os pastores lobistas Arilton Moura e Gilmar Santos por suspeitas de crimes na liberação de recursos no Ministério da Educação para prefeituras. A operação foi autorizada pela 15ª Vara Federal do Distrito Federal e apura crimes como corrupção e tráfico de influência durante a gestão Milton Ribeiro. No total, são cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 5 prisões preventivas nos estados de Goiás,
São Paulo, Pará e Distrito Federal, além de medidas cautelares como a proibição do contato entre os investigados. Então, essas são as primeiras informações que a gente recebe em relação a essa operação que acontece nesta manhã da Polícia Federal contra o ex-ministro Milton Ribeiro e os pastores lobistas ali, numa operação suspeita ali, que investiga suspeitas de corrupção no MEC. A gente volta a qualquer momento com atualizações deste caso. Tá certo, Isabela, é uma questão bastante importante ali, a gente vai ficar monitorando, a gente lembra, né, que essa situação envolvendo os pastores foi que determinou aí, né, a saída do ex-ministro Milton Ribeiro e aí assumiu o novo ministro. Inclusive esse novo ministro, ele foi chamado em audiências lá no Congresso para falar sobre essa relação, para falar sobre essa situação envolvendo os pastores lá no Ministério da Educação. Além disso, né, tem no Ministério da Educação ainda tem aquela questão dos kits de robótica, né, que também estão sendo investigados. Além, Isa, a gente lembra também do Milton Ribeiro, que ele ainda está sendo, na verdade, investigado, foi investigado naquela questão do disparo acidental de arma de fogo num aeroporto. Então, a gente segue de olho aí em todas essas informações referentes ao ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e traz ao longo da nossa programação aqui para vocês. Mas a gente segue, Isa, porque temos notícias internacionais também, né, falando aí sobre, lá com a Giovanna Locatelli, a gente tem a Giovanna Locatelli para a gente já começar essas notícias internacionais. Olha ela aí. Giovanna, muito bom dia para você, bem-vinda aqui ao Morning News. A gente tem uma notícia não muito boa, né? Porque olha só, a Giovanna caiu a conexão dela, mas a gente tem a informação, né, Isa? Um terremoto, né, matou pelo menos 920 pessoas lá no leste do Afeganistão. Nesta quarta-feira, uma situação bastante complicada, um dos maiores terremotos da região, né, um dos maiores terremotos da história, um terremoto de magnitude de 6,1%, inclusive a gente tem algumas imagens aí do terremoto que aconteceu lá no Afeganistão. Olha só, segundo agências internacionais, um dos maiores terremotos que já aconteceram lá naquela região. Terremoto de 6,1 de magnitude, ou seja, é uma coisa bastante importante aí, né? A Giovanna já voltou e ela tem as informações. Giovanna, conta pra gente aí essas informações sobre esse terremoto matando aí centenas de pessoas no Afeganistão. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Isa. Verdade, segundo as autoridades de gerenciamento de desastres, além dos quase 1.000 mortos, já são mais de 600 feridos. A gente vê as imagens aí neste momento de como ficou a região. Então, e esse número de feridos deve crescer à medida que as informações chegam de aldeias remotas nas montanhas. Helicópteros foram mobilizados no esforço de resgate para alcançar os feridos e transportar suprimentos médicos e alimentos. Segundo um funcionário do Ministério do Interior, Salahuddin Ayubi, o terremoto desta quarta-feira foi o mais importante desde 2002. Ele atingiu cerca de 44 quilômetros da cidade de Khost, no sudeste, perto da fronteira com o Paquistão, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A maioria das mortes confirmadas aconteceu na província oriental de Paktika, onde 255 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas, acrescentou Yaubi. Na província de Khost, 25 mortos, mais de 90 foram levados para o hospital. Aibatullah Ahmadinejad, o líder supremo do Talibã no poder, ofereceu as suas condolências em um comunicado. Montar uma operação de resgate pode ser um grande teste para o Talibã, que assumiu o país em agosto e foi cortado de grande parte da assistência internacional por causa das sanções. O tremor foi sentido por cerca de 119 milhões de pessoas no Afeganistão e Índia. O desastre acontece quando o Afeganistão enfrenta uma grave crise econômica desde que o Talibã assumiu o poder, quando as forças internacionais lideradas pelos Estados Unidos se retiraram após 2 décadas de guerra. Em resposta à tomada do Talibã, muitas nações impuseram sanções ao setor bancário do Afeganistão e cortaram bilhões de dólares em ajuda ao desenvolvimento. O Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários disse que o Afeganistão pediu ajuda às agências humanitárias
nos esforços de resgate. E equipes estão sendo enviadas para a área atingida pelo terremoto, Felipe e Isa. A gente vê aí o estrago e com certeza esse número de mortos e feridos deve aumentar nas próximas horas, viu? Giovana, o Papa já se manifestou sobre esse trágico, o que ocorreu lá no Afeganistão. Ele pediu hoje ali que o sofrimento da amada população afegã seja aliviado após o terremoto, que causou pelo menos muitos feridos ali, pelo menos mais de 1.000 feridos e mortes no leste do Afeganistão, diante dos milhares de fiéis ali reunidos na praça de São Pedro, no Vaticano. Ele disse o seguinte: expresso minhas condolências aos feridos e afetados pelo terremoto e rezo em particular por aqueles que perderam a vida e por suas famílias, disse então o Papa Francisco ali nesse evento, nessa homenagem então a todas as vítimas desse trágico terremoto que aconteceu na manhã desta quarta-feira. Está aí então imagens de Papa Francisco hoje no Vaticano. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Giovana, a gente vai falar sobre economia aí do Reino Unido, porque a inflação de lá atingiu uma nova alta de 9,1%, com aumento ali dos preços de alimentos e energia persistindo. Quais os detalhes dessa nova alta? Uma alta bastante importante, inclusive. A inflação do Reino Unido atingiu 9,1% ano a ano, agora em maio, com essa alta dos preços dos alimentos e energia, continuando a aprofundar a crise de custo de vida do país. A alta no índice de preços ao consumidor, divulgado nesta quarta, ficou em linha com as expectativas de economistas numa pesquisa da Reuters e ligeiramente superior ao aumento de 9% de abril. Os preços ao consumidor subiram 0,7% mensalmente em maio, ligeiramente acima das expectativas de 0,6%, mas bem abaixo do aumento mensal de 2,5% em abril, indicando que a inflação está desacelerando muito levemente. Segundo o Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido, a inflação é a mais alta desde 82. As maiores contribuições de alta para a taxa de inflação vieram de habitação, serviços domésticos, principalmente eletricidade, gás e outros combustíveis, juntamente com transportes, principalmente combustíveis e automóveis, os usados, claro. O índice de preços ao consumidor, incluindo os custos de habitação dos ocupantes proprietários, ficou em 7,9% nos 12 meses até maio, acima dos 7,8% em abril. Lembrando, que o Banco da Inglaterra implementou na semana passada um 5º aumento consecutivo nas taxas de juros, embora tenha ficado aquém dos aumentos agressivos observados nos Estados Unidos e na Suíça, pois procura domar a inflação sem agravar a atual desaceleração econômica. Isa, Felipe. Ô, Giovana, e agora falando um pouquinho sobre o conflito lá no leste europeu, tem essa situação da guerra Rússia e Ucrânia. O presidente Vladimir Putin vai se reunir com líderes de um bloco de países que não condenaram a invasão da Ucrânia. Como deve ser esse encontro? O que está na pauta, Giovana? Felipe, o presidente Putin deve participar da sua primeira grande reunião multilateral desde que lançou uma guerra não provocada contra a Ucrânia. À medida que a guerra termina seu 4º mês, Putin se encontra com outros líderes do BRICS na sua cúpula anual, que está sendo realizada virtualmente pela China neste ano. Lembrando, o BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, foi criado em 2006 e teve sua primeira reunião da cúpula em 2009. O grupo se vê como uma voz para os países em desenvolvimento. Lembrando, nenhum dos membros também condenou a invasão da Rússia. Tanto a China quanto a Índia, a segunda e a 7ª maiores economias, respectivamente, também aumentaram o comércio com a Rússia, apesar das sanções internacionais contra Moscou. Na 14ª reunião anual do grupo, Putin pode pedir aos BRICS que estabeleçam instalações conjuntas de refino de petróleo e gás com a Rússia. Isso é bastante importante, essa informação, tá? No mês passado, a agência de notícias TASS informou que o ministro da indústria russo, Denis Manturov, disse que isso ajudaria a reduzir a dependência do bloco no fornecimento de energia de parceiros não confiáveis, como eles determinaram. A Rússia, que foi expulsa do sistema internacional de transferências bancárias, o SWIFT, se mostra ansiosa para se livrar, se afastar do dólar, que vê como um meio de domínio dos Estados Unidos. Bom, em reuniões anteriores, os países do BRICS discutiram esse movimento aí. No início deste mês, o ministro das Finanças da Rússia, o Anton Siluanov, alertou que as sanções podem causar uma estagflação global e além da crise alimentar. Em abril, Siluanov pediu aos BRICS que organizassem acordos comerciais
com suas respectivas moedas e evitassem o uso do dólar americano. Então, esse movimento deve acontecer e também a gente deve ter informação até o final da semana. Sobre esse assunto, hoje marca aí o aniversário do dia em que as forças da Alemanha nazista invadiram a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Homenagens devem acontecer na Rússia, justamente ali num período em que se acontece uma guerra na Ucrânia, uma invasão da Rússia na Ucrânia. Como é que devem acontecer essas homenagens? As homenagens devem iniciar aí com o presidente Vladimir Putin colocando flores para lembrar os mortos. O ataque surpresa da Alemanha sob a Operação Barbarossa foi lançado em 22 de junho de 1941. É o dia da lembrança e tristeza. Ele também é lembrado na Ucrânia, na Bielorrússia, que era então parte da União Soviética, quando os ataques atingiram as cidades de Kiev, Moscou e Brest, que é a antiga fortaleza de Brest. Mas não está claro ainda se a Ucrânia, né, vai fazer homenagens neste dia e tal, como fez no passado. Para marcar este aniversário, o Ministério da Defesa russo divulgou documentos que datam do início da guerra, supostamente mostrando que a Alemanha pretendia alegar que o exército soviético estava bombardeando igrejas e cemitérios para justificar a invasão. Mais ou menos como acontece essa troca de acusações, como está acontecendo atualmente. A história acaba se repetindo, né, infelizmente. Tá certo, então. Giovanna Locatelli, direto lá dos Estados Unidos, muito obrigado pela sua participação. Ótimo dia para você. Você, claro, Obrigada. Entra mais vezes aqui trazendo notícias ao longo da nossa programação. Boa quarta-feira, Giovanna. Até mais. Até mais. E a gente vai seguindo aqui com o nosso Morning News. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o professor Andrew Trauman e sobre a eleição lá na Colômbia, os reflexos aqui no Brasil e, claro, aquele papo do mercado financeiro com o Guga Almeida daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. PMC News. Informação que gera valor. So, how can you guarantee that my funds are going to be safe with you? It's really simple. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades Online Broker since 2001. Yeah, I see. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções e dessa vez vai ser diferente. Como assim? O intensivão será presencial. No dia 2 de julho, você estará ao meu lado durante 6-7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques,
Por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na idade da pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques, utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. Estamos de volta aqui no Morning News, 8 horas e 57 minutos. Eu já quero trazer o nosso convidado dessa manhã, o professor de Relações Internacionais da Unicuritiba, Andrew Trauman. Já está aqui conosco para esse bate-papo, falarmos um pouquinho sobre eleição lá na Colômbia e, claro, as repercussões da eleição, né, da vitória de Gustavo Petro. Eu queria desejar um ótimo dia para você, professor. Obrigado por estar aqui conosco. Igualmente, bom dia a vocês aí também do Deus. Queria começar falando contigo, né, sobre essa eleição, uma eleição bastante disputada, acirrada e que teve como consequência a eleição de Petro lá na Colômbia, primeira vez, inclusive, de um presidente de esquerda no país. Queria saber o que isso significa, o que isso pode trazer aí de consequência, ou pelo menos de reflexo para a população e também para a geopolítica aqui também da América Latina, professor. Bom, o Gustavo Petro, ele já tinha uma experiência ativa, né? Já havia sido prefeito de Bogotá, ele é senador da lista, essa tinha sido a sua terceira tentativa na Casa de Nariño, né? Que é o Palácio Presidencial. Dito que ele foi beneficiado por dois importantes. O primeiro seria o de paz 2016 entre Iraque e o governo. Petro foi guerrilheiro, um grupo guerrilheiro chamado M19, um grupo que foi em 1995. E na Colômbia, né, você mencionou, parece que eu caí aqui. Não voltei. E na Colômbia, como você mencionou, é a primeira vez que a Colômbia tem um político de esquerda na presidência, justamente porque a população colombiana sempre associou a esquerda ao quê? À guerrilha, ao narcotráfico, etc. Então havia toda uma muralha de preconceitos a serem derrubadas. Depois que foi feito o acordo de 2016, as coisas melhoraram um pouco nesse sentido, que foi virada uma página na história da Colômbia. E também outro fator que leva o Petro à presidência é a pandemia, né? O governo Ivan Duque não soube lidar bem com a pandemia, não só não teve bons resultados, como ainda fez uma reforma tributária no meio da pandemia. A conexão com o professor está um pouco ruim. Vamos tentar novamente a conexão com o professor Andrew Trauman para a gente continuar esse papo. Parece que a conexão está bastante complicada ali, né? A gente viu, até o áudio estava um pouquinho ruim para a gente conseguir compreender. Enquanto isso, Isa, a gente vai trazendo mais informações. Você tem atualização daquela informação sobre a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação? Ele foi preso agora cedo, né? Quais são essas atualizações? Vamos trazer essas atualizações para os nossos telespectadores enquanto o professor vai reconectando com a gente, Isa. O presidente Jair Bolsonaro iria falar sobre este caso, porque ele dá neste momento uma entrevista à rádio Itatiaia de Minas Gerais, porém ele não comentou ainda sobre isso, ele falou apenas sobre a Petrobras, mas então sobre essa operação que acontece na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal então deflagrou essa operação que tem como alvos o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e pastores ali suspeitos de montar um gabinete paralelo para a liberação de verbas dentro do MEC.
Milton Ribeiro e os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura são alvos de mandados de prisão. Até a última atualização é que eles teriam sido presos mesmo, além de acontecer uma busca e apreensão em suas casas. A Polícia Federal investiga Ribeiro por suposto, então, favorecimento aos pastores e a atuação informal deles na liberação de recursos do Ministério. Há suspeita ainda de cobrança de propina também. O inquérito foi aberto após o jornal Estado de São Paulo revelar em março a existência de um gabinete paralelo dentro do MEC controlado por esses pastores. Dias depois, o jornal Folha de São Paulo divulgou um áudio de uma reunião em que Ribeiro afirmou, a pedido de Bolsonaro, repassava verbas para municípios indicados pelo pastor Gilmar Silva. Ele disse o seguinte nesse áudio: foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do pastor Gilmar, porque minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam, segundo atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Após a revelação do áudio, Ribeiro deixou o comando do Ministério da Educação. Num vídeo, o Bolsonaro chegou a dizer que botava até a mão no fogo por Ribeiro, disse que seria ingenuidade do pastor, do ex-ministro. Esse caso envolve suspeitas de corrupção. Prefeitos denunciaram pedidos de propina em dinheiro e em ouro também, em troca de liberação de recursos para os municípios. Milton Ribeiro disse que pediu a apuração dessa denúncia à Controladoria Geral da União. A operação deflagrada hoje investiga também a prática de tráfico de influência e corrupção na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, ligado então ao Ministério da Educação. Então, por enquanto, foram cumpridos 5 mandados de prisão, 13 de busca e apreensão nos estados de Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal. As informações que a gente tem neste momento do local onde Milton Ribeiro teria sido preso é que seria em Santos, ali no litoral paulista. Milton Ribeiro, então, foi preso hoje cedo em Santos, realmente aqui no litoral de São Paulo. A gente aguarda as informações aqui para tentar saber exatamente se essas prisões, onde eles vão ficar detidos, se são preventivas ou não. E agora, em relação à entrevista que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo agora, para uma rádio Itatiaia de Minas Gerais, ele falou o seguinte sobre a CPI, sobre a questão dos preços ali dos combustíveis. Ele disse que o novo presidente da Petrobras vai trocar os diretores e avaliar o PPI, Paridade de Preço Internacional. PPI chegou no limite, disse Bolsonaro. Ele repetiu que a Petrobras tem meta de reservar 200 bilhões de reais para acionistas. Ontem a empresa já tinha enviado um comunicado à CVM desmentindo essa informação. Bolsonaro disse o seguinte: você não pode jogar Petrobras para cima e quem pegar, pegou. Não é assim. Tem que ter critérios para você não tornar um monopólio privado. Isso aí, a privatização vai ficar para um futuro governo. Demos o pontapé inicial. Bolsonaro disse ainda que a CPI da Petrobras é para você deixar claro como é o preço do combustível para ver por que as refinarias não foram concluídas. É porque o Brasil colaborou com a Bolívia e o país nacionalizou 2 refinarias da Petrobras. Então essas foram algumas das palavras, agora há pouco, numa entrevista que Bolsonaro está concedendo numa rádio de Minas Gerais. Volto a qualquer momento com mais atualizações do caso do ex-ministro Milton Ribeiro. Claro. Isa, só para a gente trazer a informação também, o presidente Bolsonaro, como você bem disse aí nessa entrevista à Rádio Itatiaia, falou que os acionistas da Petrobras, a Petrobras tem uma reserva ali de 200 bilhões. A Petrobras, ela tinha comunicado mesmo ontem, que não é verdade que a empresa tem essa reserva. A empresa diz que esse valor são, na verdade, 208 bilhões e 600 milhões de reais. Esse valor foi citado no formulário de informações trimestrais que foi divulgado aí no primeiro trimestre de 2022 como reserva de lucros. E esse valor ele inclui várias indicações, como reserva legal e reserva de incentivos fiscais. E diz também que esses valores já são utilizados para compensar prejuízos fiscais ou
aumento do capital social quando for necessário, né? A gente sabe, a gente lembra que a CVM não se manifestou ainda sobre esse caso, mas já disse, né, que está monitorando e analisando também as movimentações atípicas das ações da Petrobras desde o dia 3 de junho, ou seja, a gente segue falando aí, né, só trazendo esse adendo que o presidente Jair Bolsonaro falou, novamente que a empresa tem uma meta, né, tem uma meta para colocar dinheiro no bolso dos acionistas, porém a empresa mesmo já disse que isso não é verdade, que esse valor engloba várias outras questões, várias outras situações. Inclusive, a gente está falando, né, sobre o presidente Bolsonaro, sobre essa questão aí da CPI da Petrobras, preço dos combustíveis. Essa aí é uma forma do presidente Jair Bolsonaro tentar trazer uma imagem, né, um pouco melhor para o seu governo numa situação onde a inflação está pegando bastante no bolso dos brasileiros, não só dos brasileiros, a gente sabe que a inflação é um fenômeno mundial, a gente trouxe até com a Giovanna Locatelli, a inflação no Reino Unido batendo máximas, a gente conversa todos os dias a inflação nos Estados Unidos batendo máximas, inclusive até existem propostas lá nos Estados Unidos de congelamento ou pelo menos isenção de impostos sobre o preço dos combustíveis, até mesmo para tentar arrefecer. Ou seja, não é um fenômeno que afeta exclusivamente o Brasil, essa questão da inflação, embora a gente saiba que aqui no Brasil essa questão da inflação está pegando bastante e, claro, a gente vive um ano eleitoral e isso traz consequências na imagem do próprio governo, do próprio presidente Bolsonaro. E falando em eleição, a gente tem a informação que acabou de sair uma pesquisa do Instituto Poder Data, tá? Pesquisa realizada entre os dias 19 e 21 de junho, mostra que Lula ampliou a vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro numa eventual disputa de segundo turno. Nessa pesquisa do segundo turno, o ex-presidente Lula tem 52% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro tem 35% das intenções de voto, uma distância aí de 17 pontos percentuais. É a primeira vez em 4 meses dessa pesquisa que Lula cresce fora da margem de erros, que são 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Aí a gente tem a informação aqui, né, apenas do segundo turno. Essa pesquisa foi realizada pelo Poder Data, com recursos próprios e por meio de ligações celulares, telefones fixos. Foram 3 mil entrevistados em 302 municípios nas 27 unidades da federação. Já o cenário do primeiro turno, a gente falou de um possível segundo turno, esse aumento para 17 pontos percentuais a diferença. Lula 52, Bolsonaro 35. No primeiro turno, o ex-presidente Lula oscilou de 43% para 44% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro oscilou para baixo de 35% para 34% das intenções de voto, uma diferença aí de 10 pontos percentuais. Em terceiro lugar está Ciro Gomes, ele manteve os 6% de intenções de voto, seguido aí por André Janones do Avante, Luciano Bivar do União Brasil, Zé Maria Emaels e Simone Tebet, com 1% das intenções de voto. E aí não pontuaram vários outros candidatos ou pré-candidatos. Nessa pesquisa, a gente já não tem também a figura do ex-governador de São Paulo, João Dória, que não vai mais disputar, inclusive ele abandonou a disputa eleitoral e mais recentemente abandonou até mesmo a vida pública, dizendo que iria retornar à iniciativa privada. Ou seja, a gente vê ali uma evolução dessa questão eleitoral aí na boca do povo, né? A gente sabendo que quanto mais próximo chega da disputa eleitoral, quanto mais próximo a gente chega de outubro, mais as coisas vão ficando ali desenhadas e as pesquisas de intenção de voto trazem
esse desenho. E justamente por isso o presidente Jair Bolsonaro está buscando ali algum tipo de movimentação, até mesmo dizem algum fato novo para conseguir ali diminuir essa distância que pelo menos as pesquisas eleitorais trazem para o ex-presidente Lula. E a gente segue, claro, acompanhando essa entrevista do presidente Jair Bolsonaro para saber se temos mais informações. Porém, o que a gente sabe é que ele está apoiando aí essa CPI da Petrobras, até mesmo para, segundo ele, deixar claro como é composto o preço dos combustíveis, por que as refinarias não foram concluídas, entre outras situações. Lembrando, né, que o próprio ministro Adolfo Saxida, ontem, nessa reunião de mais de 5 horas lá na Câmara, né, uma audiência da Câmara dos Deputados, disse reiteradas vezes que a questão do preço é uma determinação da empresa, não é uma questão do governo, embora ele tenha ressaltado também várias vezes que a Petrobras precisa cumprir o seu papel social e que a Petrobras ela é dos brasileiros e que a Petrobras segue ali um rito, né, de paridade de preço internacional e que é o próprio governo que indica os seus conselheiros, pelo menos parte dos seus conselheiros, e o seu presidente, até mesmo agora indicando Caio Paes de Andrade para a presidência da Petrobras, e o nome dele vai ser submetido ao Comitê de Elegibilidade na próxima sexta-feira e provavelmente vai ser aceito, né? O governo já conta com maioria dos votos tanto no Comitê de Elegibilidade quanto no Conselho de Administração da Petrobras. Bom, essas são as informações referentes a essa questão aí da própria Petrobras. E a Isabela Takaki está me chamando aqui com mais notícias, mais informações. Isa, só para a gente deixar anotado aqui para os nossos telespectadores, o professor Andrew Trauman não conseguiu mesmo reconectar, a conexão dele estava bastante prejudicada e a gente vai remarcar a entrevista do professor numa próxima oportunidade, só deixando uma satisfação aqui para os nossos telespectadores. Bom, então fica uma próxima oportunidade esse tema. Agora voltando aqui para o Brasil, ontem a gente falou sobre a decisão do PT e PP em apoiar ou não a criação de uma CPI da Petrobras. Então a gente já tem uma atualização aqui, por razões diferentes. O PT, então, do ex-presidente Lula e o PP do presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiram então não apoiar o pedido do PL, né, do partido PL, para criar uma CPI para investigar a política de preços, então, da Petrobras. O PP reuniu sua bancada e liderou os parlamentares que quisessem subscrever o pedido, mas ponderou que o ideal é que não apoiem. Ele disse o seguinte, não achamos que seja uma medida que ajude a reduzir o preço dos combustíveis, que é o que a população quer, afirmou, então, um dos líderes, o deputado Cacalhão da Bahia. Nos bastidores, parlamentares do PP avaliaram que a CPI tem potencial maior de desgastar o governo do que ajudar a resolver o problema. Apesar do potencial de desgaste do governo, os petistas então decidiram não apoiar também a CPI. Não vamos apoiar essa chicana. Se o governo quisesse mesmo reduzir o preço dos combustíveis, mudaria a política da Petrobras ao invés de atacar a empresa, disse então o deputado José Guimarães do PT do Ceará. O líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, defendeu que a comissão visa colocar a opinião pública contra a estatal. Lembrando que ontem o ex-presidente Lula apresentou o seu plano de governo e nesse plano ele falou também sobre a Petrobras, que o presidente da República tem sim todos os poderes para intervir, para mexer nos preços da Petrobras, que criticou o Bolsonaro dizendo que já deveria ter feito isso, que Bolsonaro deveria ter feito interferência ali nos preços da Petrobras por ser ali um poder do presidente de fazer isso. Então, apesar disso, o PT anunciou que não vai apoiar a abertura de uma CPI para investigar a política de preços da Petrobras. Ainda seguindo esse assunto, né, de PPI, de preço da Petrobras, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que o novo executivo
que assumir o comando da Petrobras vai trocar diretores e poderá reavaliar o preço de paridade internacional praticado pela estatal. Em entrevista, então, que ele está dando agora numa rádio de Minas Gerais, ele também comentou que o governo deu pontapé inicial, então, para a privatização da companhia, mas a finalização deve ficar, então, para um próximo governo. Disse, então, o presidente Jair Bolsonaro. Essas palavras já estão sendo repercutidas aí em toda a imprensa em relação ao que pensa aí o presidente sobre os preços da Petrobras, sobre uma possível interferência nesses preços, paridade do preço internacional, PPI, né, sobre essa possível até uma retirada de preços. Então, essas foram algumas das declarações do presidente Jair Bolsonaro em relação ao preço da Petrobras, a toda essa questão e também da CPI da Petrobras. Lembrando que o presidente já teria ali 122 assinaturas não necessárias ainda, precisa de pelo menos 70% de assinaturas ali para que consiga fazer a abertura dessa CPI, pelo menos 122 ele já teria conseguido, então, para conseguir a abertura dessa CPI para investigar a Petrobras. Então, essas são as informações. E Bolsonaro já falou, então, sobre Milton Ribeiro nessa entrevista também. Eu tenho essa atualização aqui para vocês, de que Bolsonaro, então, falou sobre Milton Ribeiro, o ex-ministro da Educação, que foi preso hoje. Ele falou o seguinte: afastamos ele, se tem prisão é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Peço a Deus que não tenha nenhum problema com ele, mas se tiver, ele que pague. Tenho 23 ministros. Se acontecer alguma coisa, vai colocar a culpa em mim? Pedir para que supermercados reduzam, aí agora sobre outro assunto, mudando o assunto aí da prisão de Milton Ribeiro. Ele falou, pedir para que supermercados reduzam a margem de lucro da cesta básica. Espero que atendam. Bolsonaro volta a dizer que urnas eletrônicas não são auditáveis e volta a citar Barroso, dizendo que ele não pode provar que não tem manipulação das urnas. Então, essas são as palavras do presidente nesta entrevista a uma rádio de Minas Gerais. Então, ele já se manifestou sobre o caso aí da prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. Ele disse, então, que se realmente tiver algum problema, ele tem que pagar pelos seus atos. É isso aí, Isa. É só para a gente trazer uma recapitulação aqui, né, sobre essa prisão do Milton Ribeiro. Você comentou aí que o presidente Jair Bolsonaro, nessa entrevista à Rádio Itatiaia, falou que ele foi afastado, né? O ministro acabou pedindo demissão, né? Segundo a gente apura aqui, o ex-ministro Milton Ribeiro, ele solicitou, né? Foi um pedido do próprio ministro Milton Ribeiro se afastar das funções de ministro enquanto estava no curso das investigações, né, dessa relação que ele tinha com os pastores, né, com os pastores que também foram presos, diga-se de passagem, os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos. E aí, né, a gente começa a fazer alguns tipos de apurações aqui, né, que isso... segundo, né, pessoas próximas ao presidente Jair Bolsonaro, pode desgastar, na verdade está desgastando a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, isso além das questões econômicas, né, que estão acontecendo no país nessa administração, e não só no país, mas como a gente sempre lembra, no mundo inteiro a questão inflacionária está pegando bastante, mas como a gente está numa época eleitoral, em ano eleitoral isso acaba desgastando bastante, essa situação também acaba fragilizando, né, o executivo, que diz que não, né, sempre fala que não tem caso de corrupção em seu governo. E aí a gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro falou que tem 23 ministros, então se acontecer alguma coisa, vão colocar a culpa no presidente, isso seria, na verdade, uma culpa ou, de repente, responsabilidade do próprio ministro, caso fique comprovado, evidentemente, que ele praticou ali tráfico de influência ao pedir propina ou benefícios para a liberação de verbas do Fundo Nacional de Educação do Ministério da Educação. A gente lembra
que foi até aquela situação, né, as conversas, reuniões dos pastores e que até mesmo alguns prefeitos de pequenas cidades prestaram depoimento falando que foram abordados pelos pastores e que se eles quisessem que fossem feitas liberações de verbas para seus municípios, que eles teriam que fazer algum tipo de pagamento esses que foram solicitados em dinheiro ou até mesmo em barras de ouro, né? Pagamento de propina. Então, Milton Ribeiro foi preso nesta manhã no litoral de São Paulo. Também os pastores foram presos, também Arilton Moura, Gilmar Santos, que também são alvo dessa investigação da Polícia Federal, e aliados do presidente Jair Bolsonaro estão dizendo aí que isso pode ser mais um desgaste, pode ser mais uma situação complicada aí para o presidente Jair Bolsonaro, que já tem enfrentado desafios, grandes desafios na área econômica. Inclusive, esses desafios da área econômica muito ligados aí à inflação e preço dos combustíveis. E agora a gente vai direto para Brasília, vai conversar com a Kelly Ecali, que já está aqui conosco. Ah, bom, achei que a Kelly Ecali... Tá brincando de esconde-esconde. Foi a Não, gente, desculpa, é porque eu fui apoiar uma coisa aqui no chão. Ô Kelly, a gente está falando dessa questão de CPI de Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, nessa entrevista que a gente estava comentando, falou: se eu fosse deputado, eu assinaria esse pedido aí de CPI. O governo estima aí ter cerca de 120 assinaturas, mas está encontrando alguns obstáculos ainda, né? Até mesmo o PP, o partido do presidente Arthur Lira, terceira maior sigla da Câmara, não apoia essa CPI. Quais são as informações, quais são as novidades? Quem assina, quem não assina? O que você traz para a gente, Kelly? Muito bom dia, seja bem-vinda. Oi, Fê, bom dia, Isa. A gente só vai com muita brincadeira, viu? Muita leveza para poder levar esses dias nada fáceis aqui, de tanto disse não disse em Brasília, viu? Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. Então, Fê, ontem eu procurei saber ali com o PL, né, com lideranças do partido, para entender quantas assinaturas de fato tinham, porque no início da noite eu conversei com alguns nomes da oposição para entender o que o presidente aqui da casa, Arthur Lira, né, tinha falado sobre, na reunião que eles tiveram ontem, né, vai ter CPI, não vai ter CPI, o presidente da casa vai apoiar, não vai apoiar. Então eu fui tentar entender e costurar todas essas histórias, né. O que líderes da oposição me disseram é que o presidente Arthur Lira disse que não vai bancar essa CPI, ou seja, não vai ali fazer esforço para colocar essa CPI para frente. De fato, Felipe, é uma CPI que o presidente Jair Bolsonaro quer que ocorra, né? Líderes da própria oposição avaliam ali, por exemplo, que seria um discurso ali do presidente Jair Bolsonaro para tentar mostrar que está tentando aí apurar de fato o que vem acontecendo com esses preços tão elevados, né, que vem aumentando reiteradamente por parte da Petrobras, mas também avaliam que é uma cortina de fumaça, né, para tirar o foco do que de fato é importante, de possíveis soluções que o governo, de repente, não estaria querendo dar. Essa é a visão, por exemplo, do Reginaldo Lopes, que é líder do PT aqui na Câmara, né? Então, quando eu tomei essa informação de que o presidente Arthur Lira não estava ali, disse que não ia bancar a CPI, ia ali funcionar como uma espécie de árbitro, né? Olha, eles vão fazer o que eles podem fazer regimentalmente, e eu vou atuar aqui como alguém que está conciliando, está vendo o que o regimento deixa, o que o regimento não deixa, enfim. Então, ali quase no finalzinho da noite, já perto das 10 horas, eu fui ver qual a quantidade, né, de assinaturas que o PL tinha para levar esse requerimento para frente. Até ontem, nesse horário, tinham 121 assinaturas, tá? Ontem de manhã, o líder do governo aqui na Câmara disse que tinham cerca de 60, 63 por aí. Mais tarde, quando eu apurei, já estava ali na casa das 73. E hoje, né, a gente começa o dia encerrando o dia ontem com 121 assinaturas. Faltam, então, 50 assinaturas. Qual que é a objeção?
Eu falei ali com alguns nomes, né, da liderança do PP também, aqui na casa, para entender se de fato essas argumentações do presidente Arthur Lira, já que ele é do PP, né, de que não ia comprar a ideia da CPI, que ia funcionar como árbitro, enfim, realmente tinham ali total pertinência, e o PP fez uma reunião ontem, inclusive ali com o líder do partido aqui na Câmara, o André Fufuca, né, um deputado do Maranhão, e teve uma deliberação conjunta do líder com os demais deputados da base do PP, né, de que ninguém do PP ia se manifestar favoravelmente ou contrariamente a essa CPI agora. Por hora, então, no PP, a ideia é de um movimento mais cauteloso ali, né? A justificativa que eu tive foi que o partido está avaliando quais são os bônus e quais são os ônus, né? Porque uma CPI, a gente sabe, isso é uma retórica muito conhecida em todo o país, né? Eu acredito. CPI você sabe como começa, mas você não sabe como termina, né? Então o PP estaria avaliando se vale a pena aí bancar, né, ajudar a construir essa CPI, né? Então dentro do PP você não tem um partido e o PL precisa do PP porque além de fazer parte da base do presidente Jair Bolsonaro, o PP, ou seja, haveria uma expectativa mínima de que parlamentares do partido assinassem, né? O PP é o terceiro maior partido da casa, o segundo é o PT e o terceiro é o PP, ou seja, é muito relevante que o PP, os deputados do PT, coloquem aí as suas assinaturas nessa tentativa de CPI. Mas, como eu disse, não é, pelo menos não é, nas últimas horas, o cenário previsto pelo PP de se envolver com essa CPI. Com isso, né, o PL continua tentando aí chegar às 171 assinaturas. Há quem avalie que isso vai esfriar nos próximos dias, que só vai voltar na próxima semana. É difícil a gente dizer. Quando você tem uma CPI bancada pelo presidente da casa, é mais fácil que, né, que a gente saiba que realmente vai decolar. Quando não há, você fica sem saber se vai acontecer, se não vai acontecer, enfim, fica meio ali nessa vulnerabilidade, né? A gente vai continuar acompanhando aqui, então, para ver como é que vão ser os próximos passos do PL com relação a essa tentativa de instalação da CPI da Petrobras. Só para a gente concluir, lembrando um detalhe que é importante, né? Essa dificuldade de conseguir assinaturas, de repente poderia estar, viu, Fê, ligada àquele fato que eu trouxe ontem, de que o PL não abre mão da presidência e da vice-presidência e não quer oposição de forma alguma numa eventual mesa diretora se essa comissão realmente vingar, né? Então você tem muitos interesses por trás, tem dificuldades do PL tentando se projetar, muito embora seja uma pauta que tenha sido ali publicizada, né, tenha sido bancada pelo presidente Jair Bolsonaro, tá? Fê, volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Kelly Ecali, obrigado pelas informações. Você volta ao longo aí da nossa programação com mais notícias, mais apurações. Dia quente em Brasília, dia bastante quente, inclusive com toda essa situação aí do ex-ministro Milton Ribeiro. Mas valeu, Kelly, obrigado, ótimo dia para você, bom trabalho. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí, saímos de Brasília e vamos para o mercado. Não para o mercado com carrinho, Isa, o mercado financeiro, com o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, que está aqui com a gente. Eu falei que vamos para o mercado. Ô Guga, ninguém mais está querendo ir para o mercado com medo da inflação. E até mesmo o pessoal lá do Reino Unido também ficou com o olho arregalado com a inflação que veio lá. Fenômeno global que está trazendo aí um sentimento ruim para os mercados financeiros, essa inflação persistente, essa inflação que está machucando as economias globais, hein, Guga? Mais uma vez, sinais de temor aí nos mercados. Muito bom dia para você, bem-vindo novamente. Tá, não tô te ouvindo, tá mutado. Tá mutado. Vou fazer a leitura labial do Guga. Não, Guga, não tô te ouvindo. Daqui a pouquinho o Guga volta com áudio. Agora sim, com áudio. Bom dia, Guga. Com áudio. Pegadinha do malandro. Achei que era leitura labial. Mas a parte importante que eu tinha para falar, eu já falei. Então agora vamos para a segunda parte. Não está respondido a tua pergunta, que foi a mais difícil. Mas a gente não ouviu. Repete. Repete. Tá bom. Vamos ver se passa o delayzinho. De fato, Felipe, esse tema da inflação
está ganhando cada vez mais atenção e, assim, não é passageiro. Né? É um problema estrutural, é um problema que já vinha acontecendo, se intensificou com o evento ali na Ucrânia, com a Ucrânia e Rússia, se intensificou mais ainda com todos os acontecimentos que se tem na China. Eu acredito que vai se intensificar ainda com problemas climáticos que estão por vir. Já se começa também a se falar aqui nas mesas de análise problema climático que vai impactar nas safras das produções agrícola. Então, assim, o tema de inflação para esse segundo semestre não vai sumir. O que me preocupa? Quando eu olho para o Brasil, me preocupa que a gente não consegue encerrar esse ciclo de aperto monetário, né? Sempre tem mais uma reunião com uma expectativa de elevação de juros. Então, na próxima reunião do Copom, vai ter elevação de juros e, se as coisas continuarem, provavelmente vamos continuar elevando juros. As pessoas ficam assim, puxa, mas aí já está dentro de toda aquela narrativa, aquela conversa, né, do que deveria ser feito, mas na prática o que impacta aqui os mercados é o que está sendo feito, né, não o que deveria ser feito, mas o que deve ser feito. Quando nós estávamos com o juro lá em 2, todo mundo falava, puxa, deveria começar a subir os juros. Mas são esses atrasos que geram também as ineficiências, as distorções do mercado, e a gente tem que estar atento. Tá, ponto. Só que o problema é que a gente gostaria de estar no final desse processo de aperto monetário. Só que lá fora, Estados Unidos e Europa, está recém no início. E isso que me preocupa. Tá? Tomara que seja uma preocupação desnecessária, né? Mas isso me preocupa bastante. Porque se lá fora continuar errado com suas previsões, assim como vem, né, estando errado aqui nesses últimos tempos, isso vai trazer um pessimismo que vai durar muito mais tempo nos mercados. E aí o pessimismo durando mais tempo nos mercados não traz fluxo. O não trazer fluxo não traz dinheiro. Não trazer dinheiro não faz com que os preços voltem a subir, voltem a valorizar. Tá? E aí pode-se, tá, havendo um evento negativo, se intensificando algum evento negativo, a gente vai ver bolsa indo para patamares cada vez maiores. Então continua aquele processo do voo de galinha que a gente vem conversando já há um tempo, que eu venho avisando. Na minha opinião, o comportamento dos mercados daqui para frente vai muito ser, né, semelhante ao voo de galinha. Vai subir um pouquinho, quando cair, cai para um degrau mais baixo do que estava anteriormente, antes de subir. Tá? Então, por hora, a tese está fazendo sentido, está surgindo efeito. Se eu perceber algum sinal de mudança de cenário que possa levar a imaginar que vamos ter um movimento de alta, eu vou estar compartilhando com o pessoal aqui no nosso pré-mercado aqui na BMC News. É pegar o timing desse voo de galinha ou para o investidor é difícil? Para o investidor que tem tempo, é possível, né? Claro, a gente tem que olhar o que agora, Isa? Tem que olhar assim, qual é a tua disponibilidade financeira? Se nós olharmos, né? Eu gosto de olhar para o capital da seguinte maneira: o capital que eu vou utilizar até um ano. Né? Então, qual é o dinheiro que eu tenho aqui para o próximo um ano? Esse capital que eu vou utilizar no próximo ano, ele não vai ser um capital que vai estar na bolsa. Esse capital é um capital que vai estar principalmente em algum título pré-fixado, mesmo com o juros subindo. Por quê? Porque eu quero previsibilidade dentro desse ano. Eu quero saber, olha, eu tenho tanto de recurso, daqui a um ano eu vou ter tanto de recurso. Né? Então, eu quero essa previsibilidade porque eu tenho um objetivo para esse recurso. Ponto. Tá? Então, se esse capital eu vou usar em um ano, não vai estar em bolsa. Se o capital eu vou utilizar nos próximos 3 anos, também não vai estar em bolsa. Só que ao invés de estar num pré-fixado, ele vai estar numa outra condição. Tá? Vou tomar um pouquinho mais de risco. Capital até 10 anos e o capital que é acima de 10 anos, que eu não vou utilizar nos próximos 10 anos. O capital que eu não vou utilizar nos próximos 10 anos, bom, esse é um capital que vai ser alocado em bolsa. Então imagina aquela pessoa que está começando a sua vida financeira, né? Aquela pessoa que ainda não acumulou uma massa crítica de capital que consiga viver dos rendimentos desse capital, está acumulando. Essa pessoa, ela não vai queimar esse caixa nos próximos 10 anos, ou não deveria, né? Ou a sugestão é que não queime. Uma vez que ela não vai queimar esse caixa, ela vai estar guardando um recurso ao longo do tempo
né, mas que ela vai utilizar só acima dos 10 anos. Então essa pessoa, claro que ela vai alocando na bolsa, aí não tem que se preocupar tanto com esses movimentos de curto prazo do mercado. Né? Agora, as pessoas que já têm um capital maior, mesmo sendo capital de bolsa que vai usar acima dos 10 anos, ou talvez nunca use na bolsa, na vida, bom, e aí já tem uma massa crítica maior de capital, bom, essa pessoa ela tem que saber se movimentar melhor no mercado. E aí, obviamente, né, dentro desses repiques no mercado, vão ter setores, vão ter ativos que vão ter uma possibilidade, que vão permitir com que a gente possa surfar esses movimentos pontuais. Tá? E aí tem que ver aquilo que mais deteriorou no tempo, aquilo que mais sofreu correção, que já mostra uma mudança de comportamento. Né? Eu sou autor de uma abordagem de tomada de decisão, que tem uma técnica que eu dei o nome de geometria comportamental. Essa técnica eu consigo ir medindo como está o tom do mercado versus a resposta do preço do mercado. Então, o tom do mercado ele vem deteriorando, vem piorando, mas a resposta do preço frente a essa deterioração do tom do mercado tem acompanhado? Porque se o preço não está acompanhando a deterioração de cenário, é sinal de que os participantes estão mudando, né, suas posições. Por hora, a expectativa é que essa possibilidade de mudança de posição ela possa começar a acontecer, né? Mas ainda não deu sinais. Tá? Não deu sinais. Assim, a gente está tentando, essa pequena alta que nós estamos tendo aqui ao longo dessa semana, né, ela está tentando respirar, está tentando melhorar. Alguns ativos, né, já estão mostrando assim, que tem chance de, na próxima movimentação de queda, dar uma janela de oportunidade. Mas ainda é só uma especulação teórica, né, uma especulação de uma tese, não está ainda com tudo pronto para dizer, olha, uma boa chance de surfarmos uma tendência de alta que vai de, sei lá, 95, 98 até 110. Então, são janelas pontuais curtas, que o investidor tem que entender isso, que é bem especulativa mesmo, mas que compensa, que vale a pena, sim, para quem tiver tempo para acompanhar o mercado. Guga, só para a gente encerrar aqui, eu queria pedir para você dar uma olhadinha no gráfico de hoje e se puder emendar, por gentileza, o pessoal está pedindo, queria saber sua visão aí para a Petrobras, né, em meio a toda essa turbulência, tudo isso que está acontecendo, além do dia de hoje, o que a gente pode ver em Petrobras também? Legal. Deixa eu compartilhar então a minha tela. Compartilhar aqui com vocês. Vou tentar diminuir aqui um pouquinho para ver se fica melhor aí para o pessoal enxergar. Tá? Eu estou aqui na tela com... Vocês querem... Vou começar com o Petrobras, pode ser? Só para o pessoal poder enxergar aqui o cenário. Nós não podemos esquecer que o cenário do petróleo, né, mais uma vez, né, ele tentou avançar e ir para aquela região. Acho que o pior cenário é o petróleo ir para $150. Tá? Se nós pensarmos em $150, Felipe, é uma alta em torno de 40% da cotação que nós estamos agora. O petróleo voltou para 110. Então, provavelmente, a gente vai ficar nesse range. Né? Meu range era de 120 a 105. Né? Esse era o meu range que eu estou trabalhando. Acima de 120, eu fico torcendo que volte a corrigir, porque senão estoura tudo sobre inflação. Né? Todo esse sentimento em relação à energia está muito vivo, muito aceso, né? E Felipe, vamos lá, 2 anos atrás eu falava, para mim o grande desafio de 2021 é a questão de inflação. Por quê? Porque eu estou vendo petróleo com chance de ir a $100 mil, a $100 o barril, né? O pessoal ri aqui de mim na BMC, né? Pô, maluco, imagina e tudo mais. Pois é, agora a gente está lá no $100 o barril. Então, eu fico assim, torcendo para que não escale para o 150, porque senão, pô, ferrou, né? Ferrou mesmo. A gente vai ter problemas gravíssimos, mais graves ainda, vai se intensificar ainda mais esse sentimento de medo, de pessimismo. Mas, isso acontecendo, eu vejo que Petrobras tem chance de ir para $40. R$40. Tá? Então, querendo ou não, olhar para as ações da Petrobras como uma situação de se proteger a esse evento de inflação, pô, faz todo sentido.
Sei que tem toda essa problemática aí de troca de presidente, né? Podia botar até na bolsa, né? Uma opção, né, de tempo. Quanto tempo vai durar o próximo presidente da Petrobras, né, no cargo? Mas a gente, olhando para esse cenário, né, o petróleo continuando a escalar, para mim o número da sequência de toda essa tendência de alta que a gente vem vivenciando, né, nesses últimos meses, é para ir lá para a região dos $40. Agora, uma janela de correção, né, porque a gente está um pouco mais tenso agora no curto prazo, eu estou enxergando que a gente tem espaço para voltar para R$20,30. Certo? Então eu tô acompanhando, obviamente, tá? Por hora, meus indicadores eles estão apresentando que a gente está num processo de correção. Eu estou aqui com um gráfico horário, com atualização intradiária, tá, do preço da Petrobras. Então eu consigo enxergar que tem espaço para corrigir aqui até para essa região aqui de R$23,30, que é a cotação que Petrobras trabalhou em janeiro desse ano de 2022. Tá? É a cotação que a gente trabalhou em janeiro de 2022. Certo? Agora, o nosso Ibovespa, vou abrir aqui o Ibovespa Futuro, tá, para que a gente possa observar. O nosso Ibovespa, eu continuo com o mesmo cenário de ontem, Felipe. Para mim, o grande divisor de águas está aqui na região de, hoje, né, de 99,300. Se perder 99,300, a gente vai começar a acelerar o movimento de queda. Tem muita estrutura de preço aberta, que pode jogar o Ibovespa, né, o índice Ibovespa mesmo, lá para a região de 80 mil pontos. Tá? Então a gente tem espaço para corrigir, uma vez que a gente está vivendo esse movimento onde está meio que entrando num consenso de que o mundo, né, tem chance de entrar numa recessão, tem sinais de estar querendo entrar numa recessão, e aí isso está trazendo um pessimismo generalizado para os mercados e uma falta de entusiasmo em tomar posição de bolsa, mesmo que muitos gestores, muitos analistas falem que a bolsa está barata, né? Mesmo que falem que a bolsa está barata. Então, o fato da bolsa estar barata não quer dizer que a bolsa não possa ir para 80 mil pontos. Tá? Então, um comportamento, né, um movimento do preço me faz acreditar que a gente tem espaço para ir para essa região. Tá? Olhando um pouco mais no curto prazo, meu cenário positivo seria voltar para 104 mil pontos, e o meu cenário negativo vir aqui para 99,300, e aí se perder 99,300, provavelmente vamos entrar aí num período mais intenso de venda. Fechou. Tá dito e mostrado. Guga, valeu. Obrigado mais uma vez. Amanhã estaremos juntos novamente. Ótima quarta-feira para você. Bons negócios. Abraço, Guga. Tchau, tchau, pessoal. Abraço. Falou, é isso aí. Guga Almeida aqui com a gente todos os dias, trazendo visão do mercado e panoramas, né, do que pode acontecer. Isa, amanhã estaremos de volta, então, aqui no nosso Morning News. Um abraço para você, bom dia. Isso mesmo, um abraço para você, Felipe. A gente se vê daqui a pouquinho, então, no BMC News. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Ficamos aqui, então, com o nosso Morning News. E você, claro, fica sempre muito bem acompanhado aqui na nossa programação, porque a Paula Moraes está chegando com o BMC News. Eu volto amanhã com a Isabela Takaki, convidados, Guga Almeida, todo mundo, a partir das 8h30 da manhã. Forte abraço. Tchau, tchau.